Agora sim, já iluminados e aquecidos pelo Espírito Santo, está na hora de ouvirmos então o que Deus tem a dizer para a gente. Abra aí em Mateus capítulo 18, versículo 18. E quem vai fazer essa leitura orante conosco é o Padre Inácio, que está aqui com a gente. Padre, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vindo, Romero. Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia para você que está em casa ligadinho conosco pela TV Aparecida. E hoje até o versículo de hoje é fácil de guardar, não é? Facinho, não é? Mateus 18, 18. 18. Abriu a sua Bíblia de Aparecida, Mateus 18, 18 está ali pra gente. E, Padre, a gente vai refletir agora a palavra de Deus, mas antes temos que escutá-la, temos que ouvi-la, temos que beber desta fonte. Então, por favor, faça a leitura pra gente. Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Padre, a gente parando para pensar nisso, a gente tem que, a vida toda, é assim, tudo o que a gente faz, a gente também tem esse retorno pra gente. Não deixa de ser isso aqui, né? E, Bianca, é interessante a gente compreender o contexto em que esse texto foi escrito. Sim. A gente diz assim, todo texto tem um contexto. E esse verbo usado por Jesus nesse versículo, ele é muito forte e é muito utilizado na linguagem cotidiana. O jovem fala assim, você tá ligado? Tô ligado em você. Eu vou fazer uma ligação. Só que acontece assim, muitas vezes a gente se liga a alguma coisa ou alguma pessoa por laços que são muito frágeis. Pode ser laço afetivo, pode ser um laço de interesse, até mesmo econômico, né? Mas nesse contexto em que esse versículo aparece, ele é muito forte, porque, veja, nessa passagem bíblica, assim naquelas anteriores, Jesus ele está preparando os discípulos, ele está preparando os apóstolos para aquele tempo em que eles não mais teriam a presença física de Jesus no meio deles. Então, mostrando assim que esta ligação do discipulato, é interessante os nossos ouvintes e os nossos espectadores se colocarem nesse contexto, a ligação do discipulato com Jesus, que é o mestre, é uma ligação muito forte, porque não depende do sangue, não depende da carne, não depende de laços afetivos, mas depende da fé. E é justamente esta fé que é o grande sustentáculo do nosso viver no nosso dia a dia. É esta fé, por exemplo, que sustenta os mártires na sua entrega para Deus, derramando o seu sangue em nome de Jesus Cristo. Você imagina, por exemplo, a coragem que alguém precisa ter na hora da provação de entregar a própria vida por Jesus Cristo. E o martírio, Bianca, não é só uma coisa que aconteceu antigamente, ele é muito presente hoje. Acontece ainda hoje, né? E é interessante também a gente falar assim, esse martírio que ele vai acontecendo no dia a dia da nossa vida, quando a gente não precisa morrer materialmente falando, ou corporalmente falando, mas são pequenas mortes que nós vamos assumindo para que a gente possa ser fiel à palavra. Então, aqueles que são ligados com Jesus, aqueles que pertencem a esta ligação que é a Igreja de Jesus, não é uma ligação por laços transitórios, por laços passageiros, mas é uma ligação de fé. Por isso ela dura toda a vida até a eternidade. O senhor falou a respeito dos jovens, que é um termo muito usado, inclusive, né? Você está ligado no que eu estou falando? É realmente um termo muito usado pelos jovens. E como tudo está conectado, não é, Padre? Também é um outro termo usado pelos jovens, o conectado. Como isso tudo está conectado? Quando a gente se liga à palavra de Deus, quando a gente se liga a bons exemplos na nossa família, que a família é importantíssima também para dar essa base, esse exemplo para os jovens. Quando a gente se conecta a tudo isso, a gente está ligando essa chavinha que liga também a gente no céu.
E usando um termo moderno também, a gente está fazendo uma grande rede. Hoje nós precisamos estar conectados em rede, rede de ideal, rede de pensamento, rede de coração junto, rede de interesses comuns, rede de vida. E a família é sempre o nosso porto seguro. Por isso que todo ano, depois do Dia dos Pais, a igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Família. E é interessante, Bianca, não sei se os nossos espectadores puderam presenciar, recentemente nós tivemos os Jogos Pan-Americanos lá em Lima. É interessante assim, todo atleta, quando ele vai agradecer por um troféu adquirido, por uma boa colocação naquela disputa, o que aparece? É sempre Deus, família e amigos. Esta grande rede. E a família é interessante, que ela é uma ligação de sangue, ela é uma ligação de afeto, mas é muito mais do que isso, né? A ligação de uma família, ela tem que ser tão forte que ela se torna uma ligação espiritual. E a âncora para sustentar essa ligação. A âncora para que a família também forme essa rede de pessoas conectadas em Jesus é exatamente a vivência da palavra do Senhor. A gente precisa prestar atenção, né, Padre, ao que nós estamos ligando, qual chavinha nós estamos virando, né? O que nós estamos ligando aqui e o que nós estamos desligando aqui. E a gente se desliga muitas vezes de coisas boas, como a família, principalmente o jovem. Ele às vezes tem essa rebeldia natural, que é normal do jovem, mas que às vezes acaba se desligando. E é aí que acontecem muitos desvios, muitas coisas que atentam contra a própria vida do jovem. Por isso, nós estamos encerrando esse momento, Padre, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma oração fazendo com que a gente note a necessidade desta ligação, de ligar essa chavinha com a nossa família, com a palavra de Deus e ligar essa chavinha também com o céu. Eu rezo então nesta manhã do dia 16, em que nós estamos celebrando São Roque, um santo tão querido, um santo padroeiro de muitas paróquias, de muitas comunidades. Os nossos companheiros redentoristas lá da Bahia, em Salvador, celebram hoje a festa de São Roque. Eu queria rezar a Deus neste momento por todos aqueles que se sentem vocacionados, de modo especial os nossos jovens, para que a gente tome consciência disto, que o chamado é de Deus, mas a resposta é nossa. Deve ser uma resposta livre, deve ser uma resposta pessoal, deve ser uma resposta comprometedora. E no meio dos milhões e das milhões de informações que nós recebemos todos os dias, que nós saibamos fazer esta escala de valores, colocando em primeiro lugar aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, para que nós estejamos sempre ligados com Jesus, o tronco desta árvore que é a igreja, para que nós possamos estar conectados com a palavra do Evangelho, formando esta rede de fé, esta rede de vida, esta rede de amor. E que assim a igreja possa continuar, a partir do testemunho de cada pessoa, dando este testemunho que o mundo tanto precisa. Peço, por nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém.